Olá, me chamo Felipe Cunha, sou médico neurologista e um dos editores do nosso curso de atualização em neurologia, gerenciado pela AF Educação Médica. E hoje estamos aqui na gravação num videocast super interessante, muito importante para a sua prática clínica neurológica, com o tema Outras Demências. Demência não é só Alzheimer. Você conhece as outras? E para isso, não mais quem convidado para nosso debate aqui, e que vai trazer um pouco da sua vivência e das suas definições de outras demências. Convido o Dr. André Felício, meu amigo conterrâneo mineiro como eu, também de Juiz de Fora, da nossa cidade natal, mas neurologista, fez sua faculdade de medicina na Federal de Juiz de Fora, depois neurologia na Unifesp, doutor em ciências pela Unifesp, ex-fellow na Universidade da Colômbia no Canadá e o preceptor e coordenador da pós-graduação de neurologia e neuropediatria da AF Educação Médica. Bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos, né? Obrigado, Felipe, pelo convite, né? Pela oportunidade aí de participar desse curso de atualização, né? Muito bacana, num formato bem agradável, moderno, né? E moderno para mim, inclusive, né, que não está muito habituado, né, a esse tipo de formato. As câmeras. Mas é justamente isso, né, que o nosso cérebro precisa, né? A gente está falando de demências, nosso cérebro é ávido por informações novas, né? São 100 bilhões de neurônios, né? Claro que o vinho tirou alguns do meu cérebro, mas são 100 bilhões de neurônios. Ávidos por informação nova, e isso é o que a gente espera que seja um grande fator protetor para a demência lá na frente. E quando falamos em demência? A maioria das pessoas só pensa no Alzheimer, né? Então é muito comum perguntar assim, doutor, eu tenho demência ou tenho Alzheimer, né? Mas é importante que a gente entender que existem outras causas tão importantes de demências quanto a doença de Alzheimer e que exigem cuidados diferentes. E aí, doutor André, a gente começa esse nosso videocast perguntando o que é demência? Bom, demência, né, primeiro, algo bastante relevante na nossa prática como neurologistas, né? Demência requer que você tenha pelo menos 2 campos cognitivos comprometidos e necessariamente impacto nas atividades de vida diária. Campos cognitivos esses que podem ser desde a memória, passando pela atenção, percepção visoespacial, função executiva, linguagem, né? Então 2 desses campos, impacto nas AVDs, ou um campo mais alteração comportamental e impacto nas AVDs, né? Então, Alzheimer é de fato a principal causa de demência, 60% das demências é Alzheimer, mas no nosso meio, por exemplo, dada a alta prevalência de pessoas hipertensas, mal controladas, fumando, tabagistas, obesas, sedentárias, você tem a demência vascular como um segundo grande carro-chefe. Não é uma demência degenerativa, mas é bastante importante no nosso meio, por exemplo. E uma grande questão, André, e realmente quando nós éramos pequenos lá em Barbacena? Não, lá em Juiz de Fora. Tinha essa frase, né? Tinha. Mas quando nós éramos pequenos em Juiz de Fora, nós íamos visitar nossos avós, os bisavós principalmente, e a gente tinha muito essa questão de envelhecimento versus demência, né? Então a gente tinha muito a caduquice, né? Esclerose. Esclerosada, tinha esse termo, muitos ainda usam, né? E essa questão do envelhecimento versus demência, André? Veja, demência é diferente de envelhecer, né?
Demência é uma condição patológica na qual o indivíduo, ele, por conta de manifestações neurológicas, tem um impacto nas suas atividades. É claro que a gente envelhece e tem um declínio das nossas funções cognitivas, né? Isso é absolutamente compatível com a senescência, mas você pode ser um octogenário, um nonagenário ou um centenário e ainda continuar de forma relativamente independente, cuidando da sua vida, óbvio. A idade, ela muitas vezes está associada a dificuldades motoras, mas aí a gente, especificamente sobre a cognição, né? Então, são coisas diferentes. A idade é o principal fator de risco para a demência, mas envelhecer e demência são coisas diferentes. E hoje, né? Hoje a gente vai focar nas outras demências, né? O que você talvez nem saiba que existe realmente, mas principalmente vamos focar aqui sobre esses diagnósticos diferenciais que eu acho que é importante. Então, falando das outras demências, né, André? Então, realmente o Brasil, se a gente parar para ver um Brasil que é um país, né, que tem controle ruim dos fatores de risco, né, cardiovasculares, né, ou neurovasculares, né? Então, hoje, exceto Alzheimer, quais são os principais tipos de demências que a gente tem no Brasil e do seu dia a dia? O que você cite aí para nós e depois a gente vai esmiuçar cada uma delas aí para nós. Pegando todas as causas de demência, né, degenerativas e não degenerativas, né, a gente teria aí a demência vascular, né, que é bastante relevante no nosso meio, né, não é uma causa de demência degenerativa, mas muito importante. Outras demências que aí sim são degenerativas e estão ali no grupo das demências não Alzheimer, que é a demência por corpus de Levy e a demência frontotemporal. E aí a gente depois tem também uma miscelânea, né, que aí você tem desde hidrocefalia de pressão normal, passando pela demência da doença de Parkinson, passando pela demência alcoólica, pela demência relacionada a traumas de repetição, né, a encefalopatia pós-traumática crônica, entre outras mais raras, como demências rapidamente progressivas, demências potencialmente reversíveis, né, a gente pode falar disso mais na frente. HPN é uma delas, mas enfim, existem outras e, enfim, então existe uma miscelânea aí de possibilidades. Entendi. E realmente falando, né, as infecciosas também a gente acaba tendo uma relevância ainda importante no Brasil, né, apesar de a gente ter um controle hoje melhor. Embora eu confesso para você que na minha prática, né, que é enviesada, enfim, para um público de pacientes com um determinado grupo de doenças neurológicas, fazendo só consultório, não um neurohospitalista como você. Veja, eu devo ser o médico mais pede VDRL no Brasil. Eu não encontro um VDRL positivo. Eu sei que eu estou errado, mas eu não acho neurosífilis, eu não consigo achar neurosífilis. Agora, interessante, André, assim, eu te falo porque quando eu terminei minha formação em serviço público, né, igual você, mas lá em Belo Horizonte a gente fiquei um tempo realmente, mas você acredita que nós temos atendido muito e nos últimos 4 anos nós devemos ter atendido e tratado possível um padrão de neurosífilis, né, de demência da sífilis tardia, assim, há em mais de 10 pacientes. Olha só, então, em muitos pacientes. Então, assim, eu fiquei um tempo sem atender, depois, dentro do hospital psiquiátrico, nós fizemos 3 diagnósticos, tratamos. E realmente, assim, os pacientes tiveram uma evolução e um adendo, que eu acho que é importante para todos. A idade não é fator. Então, o último que nós tivemos, com 88 anos, ele fez VDRL positivo, tratou e melhorou, realmente. Então, assim, como é que chama a atenção? E, inclusive, hoje, vindo para cá,
cedo, encontrei com uma colega, ela falando, vou te encaminhar uma paciente que tem um quadro que é bem sugestivo de Levy, mas tem um VDRL positivo. O que eu faço? Um VDRL numa titulação baixa. No sangue, né? No sangue. E eu falei, olha, nós vamos ter que fazer líquor. Então ela falou que vai encaminhar para a gente poder fazer esse líquor, porque é um diagnóstico diferencial. Sim. E ela falou, Felipe, isso está me incomodando. Tem que fazer líquor. E tem os novos protocolos, assim, alguns serviços são uma vez positivo, titulação mais alta, às vezes até o líquor negativo, ou que se subir o título, sim, de tratar também. Então, dependendo se o quadro clínico for compatível. Isso, se for compatível ainda mais, né? Mas acho que isso é bem relevante para nós. Mas realmente, outro paciente que eu atendi durante essa semana, André, foi um quadro, esse paciente com um quadro de uma demência por HIV. Era um paciente que o professor Druso atendia, hoje ele acompanha comigo, e ele realmente demenciou dentro do contexto de HIV. O professor Druso não está querendo trabalhar, é isso? Não, está trabalhando muito, mas realmente acho que a disponibilidade de agenda. Então, assim, ele já acompanha comigo há um tempo agora. Ele teve inicialmente uma mielite para HIV, depois uma demência para HIV, uma doença mais grave. Hoje está bem controlado, mas realmente uma demência para o HIV. Então, realmente, infecção ainda, Brasil, né, realmente a gente ainda tem que lembrar bem, né, então, sífilis e HIV ainda é importante, né. Os livros falam de neurocisticercose, mas é outra coisa que eu confesso que eu nunca vi, demência associada a neurocisticercose, eu também não me lembro, assim, a gente tem uma prevalência grande, né, nós de Minas Gerais, né, você agora tem um ex-mineiro, mas nós de Minas Gerais a gente tem uma incidência. Não existe um ex-mineiro, tá, pessoal? Mas... o ex-mineiro, mais paulista meu, mas um ex-mineiro, não fala mais o ai, né? Então deixou de ser mineiro. Mas lá ainda a gente tem uma prevalência, inclusive de formas agudas de neurocisticercose, interessante, né? Então realmente é algo que te chama muita atenção, ainda a gente tem uma prevalência grande, coisa que parece que não existe mais, mas ainda a gente existe. E a importância, então, para nós do diagnóstico diferencial? É absolutamente crítico, né? Para um clínico, qualquer cefaleia é enxaqueca. Para um clínico, qualquer tremor é Parkinson. Eventualmente, para um neurologista ruim também, qualquer demência é Alzheimer. Isso não é verdade, né? A gente aqui mesmo está falando sobre demências potencialmente reversíveis, como HPN, demência relacionada à deficiência de B12. Então, assim, o diagnóstico diferencial ele é absolutamente crítico para a gente fazer ou para a gente pensar nos desfechos, né? Então, por exemplo, a demência vascular, né? Quando você consegue fazer esse diagnóstico precocemente, você consegue controlar os fatores de risco, né? Os fatores de risco vasculares. Aliás, esses fatores de risco são os mesmos fatores que também aceleram a progressão da demência de Alzheimer, mas a gente controla isso daí. A apneia do sono, por exemplo, aí você investiga, trata hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e por aí vai. Então, o diagnóstico diferencial é fundamental. Então, isso corrobora mais um pouco, né, André, que nem toda demência é Alzheimer, né, e nem toda perda de memória é demência. Então, acho que isso é super importante para nosso entendimento. E então, terminamos aqui a nossa primeira parte, né, da aula de outras demências. Vamos seguir para o curso de atualização, quem faz parte do nosso curso de atualização, falando das outras principais demências não Alzheimer, seus impactos, seu diagnóstico, o que deve se pensar. Então, a importância de estar atualizado, de saber o que tem de novo, o que se mudou, o que é importante ainda na sua prática clínica. Um abraço a todos e quem fizer parte do nosso curso vai continuar nosso videocast com o Dr. André Felício.